Oi, eu sou a Bianca, sou biomédica, faço mestrado em biotecnologia na USP e hoje eu vim falar um pouco sobre como tem sido o meu mestrado. Vai fazer um ano já que eu tô matriculada, agora em janeiro, e eu quero contar pra vocês como tem sido a minha experiência com a vida acadêmica, principalmente tendo em vista que eu sempre sonhei, antes de estar na faculdade, eu sonhava em fazer um mestrado na USP. Então, assim, vim contar pra vocês quais eram as minhas expectativas e como é que tem sido de verdade. Deixa eu tomar um golinho do meu café antes, né? Porque são 8 horas da manhã. Falei pra vocês que eu sempre tive esse sonho de fazer um mestrado na USP, e o que é verdade. Como é que surgiu isso, né? Muitos anos atrás, um pouco antes de eu entrar na faculdade, quando eu decidi que eu queria fazer biomedicina, o meu padrasto me levou para conhecer a USP, para conhecer o Instituto Butantan. Para quem não sabe, o Instituto Butantan fica do lado da USP, ele tem até um portão que sai para dentro da USP. E ali nasceu o sonho, né, de trabalhar no Butantan, o sonho de estudar na USP. Só que na época que eu tava fazendo vestibular, eu vim de uma escola pública, não tinha condições de fazer um cursinho, por exemplo. Por mais que eu tenha estudado bastante, eu não consegui, naquele momento, entrar na USP, né, para cursar biomedicina. Mas eu consegui uma bolsa do ProUni numa faculdade particular. E aí eu fui fazer essa faculdade, botei na minha cabeça que estava tudo bem e que eventualmente, em algum momento, eu ia poder fazer uma pós-graduação na USP e que ia ser tão importante quanto ter feito a faculdade. Mas em 2022 eu entrei no Instituto Butantan para fazer especialização e o ano passado eu passei no mestrado na USP, só que eu continuo realizando a minha pesquisa dentro do Butantan. Eu já tenho um vídeo falando sobre esse processo da especialização e também sobre o mestrado, então é só voltar alguns vídeos aqui no canal. E quais eram as expectativas que eu tinha antes de entrar no mestrado, né? Bom, eu já sabia mais ou menos como era essa vida acadêmica, essa vida de pós-graduação, porque, como eu disse, eu estava fazendo a especialização no Butantan, então eu já tive esse primeiro contato que foi muito bom e me ajudou a ter uma boa noção de como seria. A única coisa que eu imaginava é que no mestrado as coisas seriam um pouquinho mais intensas e talvez desse um pouquinho mais de trabalho, porque realmente o meu projeto da especialização, a especialização dura só um ano e você tem um período muito longo de aulas, então você tem pouco tempo para desenvolver o seu projeto de pesquisa. No mestrado você tem 2 anos para desenvolver, e mesmo que você tenha aulas e tudo mais, as aulas não ocupam a maior parte do seu tempo, ou a metade do seu tempo, da mesma forma que acontecia na especialização. Eu continuei no mestrado com a mesma orientadora que me orientou na especialização, e eu acho que pra mim essa foi uma das melhores decisões. Eu gosto muito da minha orientadora e eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela é extremamente paciente. E eu era uma pessoa que vim muito crua, eu não sabia fazer pesquisa, eu não sabia aplicar técnicas, ler ali um protocolo e fazer aquilo. E ela foi extremamente paciente no momento de me ensinar, de não brigar comigo por estar errando, por estar fazendo as coisas de uma maneira errada, ou sabe? Ela nunca brigou comigo por ter deixado passar um detalhe. Ela chama a minha atenção por isso, ela me fala o que eu faço de errado, mas ela não briga comigo, eu não tomo um esculacho, assim, sabe? E pra mim eu acho que esse foi um dos melhores pontos, no sentido de que isso me ajudou a me desenvolver muito, porque eu pude de fato aprender, porque eu não tive medo de errar. É lógico que eu não queria errar, que eu não queria fazer as coisas erradas, mas não era uma coisa que eu tinha medo, sabe? Claro, ela chama minha atenção, mas ela não briga e me esculacha e me humilha, igual eu já vi outros orientadores fazendo, já ouvi relatos. Então, pra mim foi muito bom e foi uma coisa que, assim, foi um destino a gente ter se encontrado. Ter começado o mestrado com ela, principalmente porque eu já a conhecia da especialização, a gente já tinha essa convivência, então eu já sabia mais ou menos como ela trabalhava e ela já sabia mais ou menos como eu era. E eu já tinha noção daquilo que eu ia trabalhar na minha pesquisa, então também foi muito bom. E foi muito importante porque era uma área que eu não tinha domínio nenhum na faculdade, eu realmente não entendia absolutamente nada de bactéria no período da faculdade. E como eu não sabia nada, eu acho que isso foi muito importante. Porque na faculdade eu tive uma noção muito rasa das coisas. Então, por exemplo, eu queria trabalhar com biologia molecular. Eu achava, né, quando eu tava ali na faculdade. Mas eu detestava, eu não queria saber de nada sobre bactéria, eu achava aquilo um porre.
E mais pra frente eu fui tendo essa noção, por exemplo, quando você vai fazer muitas técnicas que você vai trabalhar na biologia molecular, se utiliza um modelo de E. coli, que é uma bactéria, e você precisa saber, você precisa entender, você precisa ter conhecimento no mínimo básico. As expectativas que eu tinha então era que eu teria mais tempo para desenvolver o meu projeto de pesquisa e me dedicar e também entender e estudar ele. Em relação às aulas, né? Eu acho que eu tinha uma expectativa de que as aulas seriam uma coisa assim muito assim brainstorm, sabe, uma coisa assim muito conhecimento, tal. E não que não tivesse muito conhecimento, é óbvio que os professores da USP eles têm muito conhecimento. Mas eu acho que eu ia com uma expectativa, por exemplo, o nome da aula dizia uma coisa. E aí quando eu chegava lá, o conteúdo da aula, ele até tinha a ver com aquilo. Mas uma coisa que eu percebi, que talvez seja interessante você saber quando você vai fazer pós-graduação, é que todos eles puxam o assunto para aquilo que eles trabalham, para aquilo que eles fazem. Então, às vezes, o título é um título super abrangente, como metabolismo bacteriano, e você pensa, vou aprender sobre o metabolismo de todas as bactérias, ou das mais importantes, ou da maioria delas. E aí, quando você de fato se aprofunda naquela disciplina, você aprende sobre uma bactéria específica, um pouquinho das outras, e a maior parte você aprende aquilo que aquele professor trabalha. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, às vezes você trabalha com a mesma coisa que aquele professor ou com algo muito parecido, e isso pode te ajudar e pode te dar insights. Às vezes você vai fazer essa disciplina e aquilo não vai te acrescentar em nada e vida que segue. Uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho que eu não valorizei muito quando eu tava na especialização, mas eu passei a valorizar no mestrado, foi fazer contato com as pessoas de fora da minha instituição, de fora do meu laboratório, que eu conheço nas aulas. Então, na especialização, eu fiz muitos amigos, e realmente foi muito bom, muito legal, e pessoas que eu vou levar pra vida. Mas, no mestrado, eu conheci pessoas e linhas de trabalho muito diferentes e que eventualmente me deram ideias e me sugeriram colaborações e me deram pontos de vista diferentes, e isso é muito legal. O meu programa é o programa de biotecnologia lá do ICB. E ele é um programa que ele é interunidades, então vão ter pessoas do Butantan, da USP, do ICB, ali, do IPT, que é Instituto de Pesquisa Tecnologia. Tem gente de várias instituições dentro da USP e fora da USP, né, como é o meu caso, que sou do Butantan. E isso é muito legal, porque você vê pessoas que, por exemplo, a pessoa trabalha ali no Instituto de Física, mas ela tá fazendo um bioreator para trabalhar com Saccharomyces, por exemplo. Então isso é muito bacana, porque realmente eu acho que é um programa muito rico, sabe, pelo fato de ser interunidades. E realmente te dá a possibilidade de você conhecer e interagir com pessoas que têm uma linha de pesquisa completamente diferente da sua e ao mesmo tempo que te dá muitos insights. E isso é muito legal. É muito essa questão do networking, né? Eu acho que na faculdade eu não tive muita oportunidade de fazer esse networking, até porque todo mundo era muito novo, tava começando a vida, né? Eu acho que na pós-graduação é uma oportunidade incrível para você fazer esse networking. E também fazer amizades incríveis, conhecer pessoas incríveis, com histórias incríveis, que vão além da pesquisa delas, além da vida acadêmica delas. Mas em relação às aulas, eu acho que se eu puder te dar uma dica para você que quer fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, converse com pessoas que já cursaram aquela disciplina para você saber mais ou menos como ela é, o que vai ser ensinado. Assim você não se decepciona e você não perde seu tempo fazendo ela. Porque o tempo na pós-graduação é muito valioso. Cara, um mestrado dura 2 anos, parece muito tempo, mas não é. E às vezes você tá perdendo tempo em uma disciplina que não tá te acrescentando em nada, não tá te ensinando nada valioso pro seu projeto. E é um tempo que você poderia estar utilizando para fazer outra disciplina ou para fazer algum experimento, alguma coisa relacionada à sua pesquisa. Então, se você puder, tente se informar e ouça o conselho das pessoas que já passaram por isso, porque eu confesso que eu não dei muita atenção para essa parte e eu me decepcionei com algumas disciplinas e algumas outras coisas. Uma outra expectativa que eu tinha é que eu iria ler muitos artigos
e trabalhar muito, assim, nessa parte teórica. E eu percebi que, assim, eu só vou ler muito artigo se eu quiser ler muito artigo. Eu achava que a vida acadêmica ia me exigir isso. E não que não exija, você precisa, assim, né, estar em contato, até porque senão não vai fluir o seu trabalho. Mas isso é uma coisa muito mais autodidata, é uma coisa que tem que vir de você. É uma coisa que você tem que pôr a mão, assim, e falar, eu vou ler artigos sobre o meu tema de trabalho. Porque se você não fizer isso, muito provavelmente o seu orientador não vai ficar te cobrando, ou até pode ser que ele fique, que ele seja, que ele faça lab meets e tudo mais, mas a maioria deles não faz, então eu achava que eu ia ter uma exigência muito maior e eu não tenho. O que não é 100% ruim, porque eu tenho essa liberdade, mas também eu acho que me fez ter me fez desenvolver esse senso crítico de parar e pensar, eu tenho que estudar mais sobre isso. Porque senão você vai ali ficar só executando, 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 sem saber bulhufas do que você está fazendo. E aí também não é muito legal, porque depois quando você for defender a sua tese, como é que você vai explicar o embasamento teórico? Ou então você vai aprender isso só naquele momento que você vai apresentar. Não faz muito sentido e nem é bom pra você e também pode acabar te prejudicando. E por fim, né, uma coisa que eu não tinha expectativa sobre, que eu não imaginava, mas que acabou sendo uma surpresa muito legal da pós-graduação, foi poder desenvolver projetos com os meus amigos de laboratório em paralelo ao meu projeto e que acrescente coisas tanto para eles quanto para mim. Então, por exemplo, eu tenho ali um amigo, uma amiga que trabalham com sistema complemento. Embora eles trabalhem com isso voltado para outros fins, a gente pensou que seria legal em testar, dando partículas e ver como é que funciona e tudo mais. Então, eu fui olhar aquilo na literatura, não achei nada e, pô, muito bacana, muito legal. A gente começou a desenvolver ali alguns protocolos do que a gente podia fazer. Então, é muito legal ter essa chance de você poder colaborar com as pessoas e sair um pouco da sua própria bolha, da sua pesquisa e explorar temas novos. Isso é muito legal, é uma oportunidade que a pós-graduação te dá. Além do fato de que dentro do laboratório vão ter pessoas que estão lá há mais tempo do que você, seja fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, enfim. E muitas vezes eles vão realizar alguma coisa e você pode pedir para acompanhar eles, ou eles podem até acabar oferecendo de te ensinar aquilo. Mesmo que não seja uma coisa que você vai usar na sua pesquisa, que você não vai trabalhar, é sempre muito legal conhecer novas técnicas e aprender coisas novas, porque no futuro você pode acabar utilizando esse conhecimento. Você não sabe o dia de amanhã com o que é que você vai trabalhar, se você vai seguir nessa área, se você vai mudar de área, se você vai conseguir um emprego, se você vai passar num concurso. Então todo o conhecimento, tudo que você puder adquirir de conhecimento prático, especialmente, é muito importante e é muito legal. E se você tem essa chance de ter pessoas tão bacanas quanto as que eu tenho no meu laboratório, você com certeza já tá muito à frente, sabe? E isso tudo é muito valioso, sabe? Cada pequena coisa que eu aprendo pra mim é muito valiosa. Eu tento anotar tudo, eu tento deixar tudo registrado pra que um dia eu possa consultar aquilo novamente. Mas é isso, no geral eu considero que pra mim o meu primeiro ano de mestrado foi muito bom, foi muito valioso. Eu aprendi demais, eu me aprofundei muito, eu amadureci muito nessa questão acadêmica. Como eu disse, eu tive que ter esse senso crítico de ir atrás de artigos e tudo mais. E cara, isso é realmente muito legal, é muito mágico pra mim, que sempre sonhei com esse negócio de fazer pesquisa e assim, eu sinto que realmente aquilo que eu tô fazendo é legal, é importante, sabe? Inclusive, eu vou deixar o artigo aqui na descrição do vídeo, que acabou de sair do nosso grupo. Ele vai estar gratuito por 50 dias. Vou deixar ele aqui na descrição para quem quiser acessar e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, questões sobre a pós-graduação, pode comentar aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Também pode me chamar lá no Instagram, no TikTok, enfim, qualquer rede social, eu vou olhar e vou te responder e vou te ajudar, tentar te ajudar com alguma questão. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.